Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Adriano Leonardi, eu sou médico ortopedista especializado em cirurgia do joelho, sou pós-graduado e médico do esporte. Hoje eu vou abordar um tema muito polêmico que muita gente vai ficar de queixo caído, que são os 5 principais medicamentos que podem atrapalhar no tratamento de quem se trata de artrose. Mas antes de mais nada, eu queria dar 2 recados. O primeiro recado é que se desses medicamentos todos que eu vou citar aqui, se você faz uso de algum deles, não corte esse remédio por conta própria. Se foi prescrito por algum médico, existe uma indicação formal do uso dessa medicação, você não pode por conta própria parar de tomar esse remédio. É importante você discutir a medicação com o seu médico e na possibilidade, se realmente esse remédio estiver atrapalhando a sua desenvoltura no tratamento da artrose, muitas vezes é necessário da gente substituir. E o segundo recado, que é muito importante também, é sobre a artrose em si. Então existe muita lenda, muita coisa falando sobre a artrose. A gente tem a artrose de envelhecimento e a artrose doença, como eu explico muito bem no curso Vencendo a Artrose, que se você ainda não está inscrito como meu aluno, está convidado a entrar lá. O link desse curso vai estar aqui na descrição do vídeo. Então é muito importante você que está fazendo o tratamento, acompanhando com o seu médico, você ser um dos meus alunos e acompanhar esse tratamento entendendo passo a passo sobre a artrose. Então, como eu falo nesse curso, eu vou falar agora de maneira um pouco mais resumida, a artrose é uma doença que, na verdade, ela é o estágio final do desgaste da cartilagem. Então, a nossa cartilagem ela vai degradando, vai degenerando ao longo do tempo por diversas causas, uma condromalácia não tratada, menisco que pulou fora do lugar, várias e várias cirurgias naquela articulação, obesidade, pessoas que têm doença de base não tratada graves, como a diabetes tipo 2, hipotiroidismo, fatores reumáticos, fatores hereditários. Então, independente da causa, o estágio final da artrose é a morte da cartilagem e começa a pegar osso com osso. Quando a gente começa a pegar osso com osso, começam os sinais e sintomas da doença cartilaginosa avançada, uma dor cada vez mais incapacitante, inchaço, perda daquela massa muscular, perda da independência da pessoa e agravo de doenças clínicas. Então, toda vez que eu vou tratar um paciente aqui que tem artrose, é importantíssimo a gente usar o conceito hoje de medicina integrativa. Então, não adianta só a gente tratar aquela articulação. Em paralelo, é importante a gente tratar as doenças de base, é importante emagrecer o paciente e preparar o paciente lá na frente, na outra ponta, para a gente conseguir entrar com atividade física. Sem atividade física, a gente não consegue ter sucesso, a gente não consegue vencer a artrose. Então a ponta final é atividade física. Então, tendo todo esse conceito em mente, eu vou falar dos 5 principais remédios que podem atrapalhar no tratamento da artrose e você vai entender por que cada um deles pode dificultar demais aí a nossa vitória na artrose. Vamos lá? Então, a primeira classe de remédio, que é muito prescrita hoje por qualquer especialidade médica, são chamados corticosteroides ou cortisona, de maneira um pouco mais popular. A cortisona é muito usada em tratamento, muitas vezes, de sinusite, de rinite, de doenças alérgicas, às vezes de doenças infecciosas, doenças reumáticas. E quando ela é muito bem planejada pelo médico e muito bem aplicada, geralmente ela não causa nenhum efeito colateral. Nosso grande problema hoje no Brasil é que, infelizmente, a cortisona ela é vendida nas farmácias sem receita médica. Se você for para qualquer país fora do Brasil, por exemplo, Estados Unidos, Europa, é impossível que você compre um esteroide sem uma receita médica. Então, aqui no Brasil, as pessoas acabam abusando muito do remédio. Então, são pessoas que muitas vezes receberam no passado um tratamento de uma sinusite, de uma alergia, de uma enxaqueca com cortisona, tiveram sucesso, vão lá na farmácia, compram sem saber exatamente a dose, sem saber exatamente o que estão tomando, e lá na frente a gente começa a ter as consequências. E quais são as consequências dos esteroides na articulação? O primeiro grande problema, que a gente chama em medicina, é chamado de catabolismo articular, ou seja, morte da cartilagem dentro da articulação. Então é provado que pessoas que fazem uso de doses altíssimas de cortisona por muito tempo aumenta a degradação da cartilagem. Lembrando que a cartilagem ela é composta de 5% de célula e uma matriz extracartilaginosa rica em colágeno tipo 2, que é proteína, e proteoglicanos, que também é proteína. Então a cortisona, ela desvia o nosso metabolismo para degradação de proteínas. Então ela acaba com a nossa cartilagem. Um outro grande problema é que a cortisona, ela também age na proteína no nosso osso, ela reduz a nossa massa óssea, ela reduz a quantidade de cálcio no osso. Então muitas vezes a pessoa que está se tratando de artrose, ela pode começar a ter muita dor pela chamada fratura por insuficiência
falência ou edema ósseo. Então a gente sabe que as pessoas acabam evoluindo para isso, além do risco dela desenvolver uma osteoporose, risco de queda e agravo de condições que a gente já tinha antes. E outros grandes problemas também, que são chamados em medicina de sistêmicos, ou seja, pegam o nosso corpo inteiro, que é a fraqueza, então a gente perde massa muscular. Uma pessoa que faz uso crônico de cortisona tem uma dificuldade muito grande de fortalecer a musculatura, aumento de peso, retenção de líquido, aumento da glicose no nosso sangue, predispondo a agravo de diabetes tipo 2 e aumento de pressão arterial. Então, muito cuidado com cortisona. Se você sentir que o seu tratamento da artrose não está evoluindo muito bem, é importante falar com o seu médico e nunca, jamais, ir lá na farmácia e comprar cortisona sem receita médica. Sempre, na dúvida, consulte um médico. O segundo da lista é uma medicação já bem antiga que muita gente toma, você que está me assistindo com toda certeza deve tomar, que são os famosos remédios para o colesterol. Então existem diversas classes de remédios que reduzem o nosso colesterol, dentre eles a chamada estatina. As estatinas elas reduzem o colesterol ruim, que é chamado de LDL, então elas estão muito ligadas à saúde cardiovascular. O grande problema é que a grande maioria dos pacientes que usam a estatina, principalmente pacientes que são muito ativos, eles falam que sentem fraqueza muscular e muitas vezes um formigamento, uma perda de sensibilidade na ponta dos dedos e na ponta das mãos. Isso é um efeito colateral relatado pelos laboratórios que fabricam a estatina. Agora, muita atenção. Se você faz uso da estatina e você realmente sente fraqueza e tem dificuldade de fortalecer a sua musculatura no tratamento da artrose, você não pode cortar a medicação de uma hora para outra, você tem que discutir com o seu médico alternativas no uso e no tratamento do aumento do colesterol. Então a gente tem remédios que reduzem a absorção do colesterol no nosso trato gastrointestinal e a gente tem hoje remédios chamados de anticorpos monoclonais, que infelizmente ainda são um pouco caros aqui no Brasil, que reduzem o colesterol ruim e alguns estudos falam que até consegue desentupir alguns vasos, algumas artérias que já estão tomadas de placa de ateroma. Então, muito importante, principalmente você que se trata de artrose, que precisa fortalecer e tem indicação de retornar para o esporte, que você discuta com o seu médico cardiologista ou um hematologista ou um cirurgião vascular que tenha te prescrito essa medicação para ver se é possível substituir ou não. Nunca substitua por conta própria, sempre com orientação médica. A terceira classe de remédio é chamada de inibidores de bomba de prótons, que são muito usados no tratamento de má digestão, de úlcera e de gastrite. Então são alguns remédios aí que estão há muito tempo no mercado e alguns estudos bem robustos falam que o grande problema do uso desses remédios é que eles reduzem a absorção de alguns nutrientes e a gente sabe que principalmente pessoas na terceira idade precisam muito da absorção de proteína e a pessoa não absorvendo a quantidade necessária de proteínas, ela aumenta a chamada sarcopenia, que é a redução da fibra muscular. Isso tem impacto direto no tratamento da artrose, a pessoa não consegue fortalecer, logicamente ela não consegue sair do ciclo de dor e a gente não consegue evoluir no tratamento de determinadas doenças. Além disso, também alguns estudos falam do risco de aumento de quedas e aumento de fraturas. Então, muito importante, você que faz tratamento de úlcera, você que faz tratamento de gastrite, ver com o seu médico a necessidade, a possibilidade de troca de medicações ou às vezes com o nutrólogo, às vezes uma nutrição um pouco melhor, já reduz a queimação e risco de úlcera. Então, a gente muitas vezes acaba tirando o remédio e trocando por uma alimentação mais saudável. Muito importante consultar seu médico e consultar um nutrólogo. A quarta classe de remédios é chamado de antidepressivos tricíclicos. São muito utilizados no tratamento da depressão e ultimamente eles entraram muito no tratamento daquela dor chamada de neuropática, ou seja, aquela dor ligada a quando a gente tem uma lesão de algum nervo de qualquer ponto do nosso corpo, uma chamada de neurite. A grande crítica do uso desse tipo de medicamento para quem se trata de artrose é no risco de queda. A medicação pode causar a chamada hipotensão, ou seja, a nossa pressão arterial pode cair de uma hora para outra, agravando, obviamente, pessoas que se tratam de artrose e também alguns estudos muito robustos falando do ganho de peso. Então, se você faz uso dessa medicação e você eventualmente está sentindo agravo no tratamento da artrose e está ganhando peso, é muito importante que você fale com o seu médico a possibilidade de troca de classe de remédio. E número 5, que vai deixar muita gente de boca aberta, que é muito controverso
no meio ortopédico, que é chamada de glicosamina e condroitina. Sim, a glicosamina e condroitina, que em tese são substratos da nossa cartilagem, que a gente ingere para chegar lá na cartilagem, para ajudar na formação, na regeneração do tecido, ela tem sido estudada há pelo menos 30 anos. E todos os estudos que são sérios, que são chamados de evidência científica no nível 1, e eu vou deixar aqui um vídeo para você assistir, já publicado há pelo menos 4 anos atrás. Nesse vídeo eu explico o que é uma evidência científica, o que é um estudo sério, como é que ele é conduzido. Então todos os estudos são inconclusivos, eles dizem que as pessoas acabam melhorando, 20 a 30% melhora, mas o resultado é igual a placebo, ou seja, é igual a remédio de mentirinha. E acabou de sair uma atualização da Sociedade Europeia de Estudo da Osteoartrite, no qual, devido aos efeitos colaterais do uso da glicosamina, com aumento de peso, uma predisposição de diabetes, a sociedade contraindica fortemente o uso dessa medicação no tratamento da artrose. Hoje em dia ela é considerado um suplemento, tanto no Brasil quanto fora, então ela não é retirada dos balcões. Então muito cuidado você que faz uso dessa medicação, é muito importante você colocar em mente de que se você estiver engordando e você estiver começando a aumentar o açúcar no seu sangue, ele ficar acima de 100 mg por decilitro, é importante que você converse com o seu médico e troque essa medicação antiartrósica se você e o seu médico acreditam nisso. Eu particularmente não acredito em absolutamente nenhum nutracêutico que você ingira por via oral, que seja digerido no seu trato gastrointestinal e que venha a ter alguma ação dentro da articulação. Bom pessoal, esse era o grande recado que eu queria dar para todo mundo. Novamente, gostaria de convidar você que está se tratando de artrose a participar e ser meu aluno no curso Vencendo a Artrose. Ele é um curso com 4 módulos. O módulo 1 a gente fala da origem da artrose, o módulo 2 do tratamento da artrose sem cirurgia, e tem muita coisa nova. No módulo 3, tudo que a gente tem de cirurgia no tratamento da doença, e no módulo 4, prescrição de atividade física. Então, se você tem interesse, pode entrar aqui na descrição do vídeo que você participe do nosso curso lá. Se ficou alguma dúvida, algum comentário dessas medicações todas, e se faltou alguma aqui na lista também, fica à vontade para você escrever aqui embaixo. Eu vou deixar um artigo no meu site falando sobre artrose, e falando do meu site, eu vou deixar aqui o www.adrianoleonardi.com.br, um dos sites mais informativos hoje em medicina do esporte e em cirurgia do joelho. Novamente, se você está caindo aqui no meu canal pela primeira vez e tem interesse em vídeos éticos e vídeos baseados na ciência, sem sensacionalismo, fica à vontade para me já dar um joinha nesse vídeo, já me ajuda a levar para muita gente, encaminhar esse vídeo por WhatsApp para outras pessoas. Fica também à vontade para se inscrever aqui no meu canal, para receber todas as novidades, todos os vídeos que eu publico toda semana. Se ficou algum tema aí em dúvida, a sugestão de algum palestrante para falar comigo, fica à vontade para comentar aqui embaixo. Estou aqui à disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo.